Eu peguei um exemplo aqui do site do professor Zibet, tá? De proporção. Ele quer que a gente faça uma hipótese, tá? Em relação a essa proporção aqui. Vamos começar então. Primeiro passo. A gente tem que descobrir qual o tipo de teste que a gente vai aplicar. A gente vê que a gente está trabalhando com proporção, né? Então, aqui ele deu pra gente uma proporção de 0,12. N igual a 100, ok? Vocês podem tomar o tempo de vocês pausar o vídeo se precisar para poder ler isso aqui. Também é muito comum as questões elas te darem, por exemplo, em vez de falar a proporção é essa ou N é esse, é muito comum elas falarem em um tal teste, né, um tal experimento, você chegou que 12 itens de 100 testados eram defeituosos. E daí você tem que fazer essa divisão aqui. E você vai chegar no 12%, tá? No 0,12. Bem como ele falou aqui, só que daí, neste caso, ele já te deu isso aqui, tá? A gente tem, se vocês lembram de estimadores, talvez o professor de vocês não passou, que a proporção, estimativa de proporção, né, isso aqui, é uma proporção mostral, tá, gente? O chapeuzinho indica que ela é mostral. Se comporta como uma normal, ok? Aí ela tem média igual a proporção, desvio padrão igual a raiz de proporção vezes 1 menos proporção, ok? Sobre N. Vocês não precisam lembrar disso aqui, tá? A princípio, né? Eu não sei como é que os professores além do Zibet cobram. Porém, o que vocês precisam saber é isso aqui. Se comporta como uma normal. Portanto, primeiro passo, estarei usando o teste Z. Ok? Porque a Z é uma normal padrão, né? Então, normal com teste de uma normal. Segundo passo, vamos estabelecer as nossas hipóteses nula, hipótese alternativa, tá? Outra coisa, gente, eu vi que alguns professores, em vez de hipótese alternativa, tipo, escrever como hipótese 1, escrevem como hipótese A. Ok? Então, essa é outra forma de... é uma outra notação, ok? A de alternativa. Então, hipótese nula, hipótese alternativa e nível de significância, ok? Nível de significância, eu já vou dizer aqui que eu quero 0,05. Eu quero estabelecer a hipótese nula como que foi proposto aqui, tá? P igual a 10. E a hipótese alternativa P diferente de 10, pra gente fazer uma bilateral dessa vez. Ok? Uma coisa importante, gente, é que eu não mencionei no último vídeo, é que as hipóteses a gente sempre vai fazer hipóteses ao redor de parâmetros populacionais, tá? A gente usa parâmetros amostrais para fazer uma hipótese, fazer descobertas, né, relacionadas aos parâmetros populacionais. Então a gente tem a média Mi, a gente usa um x', uma média amostral, para poder falar alguma coisa sobre a média populacional. Variância, S ao quadrado. Desvio padrão, S. Proporção, P chapéuzinho, tá? Ou P chapéu. Então aqui a gente tem parâmetros populacionais e aqui amostrais. Beleza? Beleza. Vocês nunca vão escrever um teste de hipótese, tá? Vocês nunca vão escrever uma hipótese nula ou alternativa com um desses daqui. Vocês usam esses para o teste para falar alguma coisa sobre esses, ok?
Então, nas hipóteses, vocês usam estes aqui, os populacionais. Esses aqui são constantes, esses aqui são distribuições. Beleza? Vamos lá então. Fizemos o segundo passo. Terceiro passo. Calcula Z0. Beleza? Eu poderia, né, explicar para vocês, a gente está fazendo, né? Não vou ficar fazendo muito isso, só se alguém me pedir, tá? Eu vou estar fazendo a parâmetro, né? Nesse caso aqui, o parâmetro amostral menos o populacional que está vindo daqui da H0, dividido pelo desvio padrão, que nesse caso seria 1 menos P sobre N, tá? Eu poderia estar fazendo isso aqui direto, tá? Mas essa aqui é a última vez que eu vou fazer isso para vocês, né? Então, tipo, assim como uma Z, né? Uma Z qualquer, a gente faz valor de estatística, né? Ou quantio, tá? Dois termos diferentes para falar uma mesma coisa. Então, quantio menos uma média dividido por um desvio padrão, né? É isso que está acontecendo aqui embaixo, beleza? É um quantio que a gente obteve de uma amostra menos uma média, tá? Nesse caso, não é média, né? Um parâmetro populacional qualquer, nesse caso uma proporção. Dividido por isso aqui, pelo desvio padrão. Eu vou começar a usar formulário, por causa que o professor Zibet ele permite que vocês usem formulário, certo? Eu vou deixar linkado na descrição um Google Drive com o formulário que eu fiz de teste de hipótese e de intervalo de confiança quando eu era estudante, tá? Tá aí, ó. Nesse caso, a gente está trabalhando com uma amostra, eu vou usar isso aqui. E como vocês podem ver exatamente o que eu escrevi aqui em cima, tá? Tá linkado aí embaixo. Beleza? Ok, então. O que eu faço a partir disso? Eu coloco, né, substituo os valores. 0,12, tá vindo daqui, ó. Menos 10, tá? Nesse caso, 0,10. Cometi um erro escrevendo aqui, desculpa. Esses dois aqui são 0,10. Ok? Dividido por este desvio padrão. Um detalhe, gente. Eu vi que algum professor, acho que é a professora Meire, tá? Ela acaba usando nesse desvio padrão aqui, ela não usa o P-chapéu, ela usa o P populacional, tá? Então seria 0,10 vezes 1 menos 0,10 dividido por N, tá? Aí vocês checam o que vocês têm escrito no material de vocês, ok? Vocês usam os formulários de vocês. Isso aqui é válido para o Zibet, para o professor Zibet. Beleza? Então aqui em cima a gente vai ter 0,02 dividido por 0,12 vezes 0,88. Tudo sobre 100. Aí eu vou jogar isso na calculadora. Vamos ver. Zero vírgula 12 vezes 0,88 dividido por 100. E eu fico com esse valor de estatística aqui, tá? Esse quantio Z0. 0,615. Ok? Quarto passo. Estabeleço aqui o meu Z crítico, que nesse caso vai ser
um Z alfa sobre 2, ok? Então, nosso Z alfa sobre 2, ele é igual a 0,025, 0,5%. Beleza, gente? Isso aqui é uma forma de escrever para na prova, tá? Esse formato aqui, ó, de Z crítico igual a Z de probabilidade igual a essa. Isso aqui é uma forma de dizer para os professores assim, olha, eu decidi usar este alfa, eu estou procurando essa probabilidade na tabela, né? E eu vou obter o quantio tal, ok? Vamos ver aqui. Eu estou procurando 2,5%. Isso é 0,025, ok? Então aqui eu já tenho 0,017, 0,018, opa, 0,026, então tem que ir para a esquerda aqui, ó, 0,024998, tá? Ele está mais próximo que qualquer outro valor aqui. Então eu quero 1,96, ok? Voltando. 1,96. Galera, eu sempre recomendo vocês pegarem em módulo esse valor aqui, tá? Por quê? Por causa que essa tabela aqui, ela nos deu a probabilidade de Z ser menor que tal valor, né? Então a gente pegou um valor de cauda, né? A gente sempre quer o valor de cauda. Esse valor de cauda aqui é negativo, por causa que ele é menor que, certo? Então eu peguei em módulo. Eu vou decidir qual o sinal dele depois, tá? Na realidade agora mesmo, por causa que eu vou fazer o quinto passo. Tá? E no quinto passo que eu decido qual o valor dele, qual o sinal dele. Nesse caso, como é bilateral, eu tenho dois Z críticos. E a normal, né, quinto passo aqui, a normal, por ela ser simétrica, tá? Esses dois valores vão ter o mesmo módulo, tá? Então eu vou desenhar aqui, eu tenho uma normal padrão. Eu descobri que o meu crítico é 1,96, tá? Não sei se é positivo ou negativo. Eu tenho que pensar, o meu intervalo, ele é unilateral com o crítico aqui, unilateral com o crítico aqui, ou é bilateral? Nosso caso é bilateral, então eu vou ter o Z crítico e menos Z crítico, ok? Z crítico positivo e negativo. E eles têm o mesmo módulo. Se fosse um unilateral, ok? De alfa igual a 0,025, tá? Então eu colocaria aqui menos 196 e apenas isso. Se fosse o mesmo alfa, eu colocaria 196 positivo e apenas isso, tá? Eu só chamando a atenção, né, que pra gente ter, se a gente quisesse um de significância 5%, esse valor não seria o mesmo, tá? Aí você procura na tabela 5%, no caso de unilateral, ok? Beleza. E a gente vai situar agora esse 0,6 nesta reta, nessa distribuição. Vai estar entre esse e esse, né? Aqui no meio tem um zero. Então ele vai estar talvez aqui assim, ó. 0,615, ok? A gente divide em duas regiões. Uma região H0 e, nesse caso, duas regiões H1, tá? A região H1 sempre vai estar na cauda. A região H0 sempre vai conter aqui a média. Beleza? Então, eu tenho este intervalo de confiança aqui. Caiu o meu valor, né, o meu Z0 aqui, meu valor de estatística de teste, o meu quantio aqui de teste, ele caiu na H0. Portanto, eu favoreço H0. Qual a decisão que eu tenho que tomar? Decisão. Se eu estou querendo favorecer H0, então
H0 não é rejeitada, ok? Alguns professores aceitam que você fale H0 é aceita, ok? De forma geral, não é recomendado, por causa que é um pouco forte falar assim, né? A H0 aceita. Porque a gente está trabalhando com coisas, né, probabilísticas, então é difícil falar essas coisas assim com total certeza, tá? Então a gente fala em termos de rejeição. Uma outra coisa que a gente pode falar é falha em rejeitar H0, ok? Então essa é uma outra forma de falar isso, de falar a mesma coisa, tomar a mesma decisão. Conclusão. Aqui você analisa o enunciado, né, o contexto da questão. Então, a questão dizia que um engenheiro postulou, ok? Então, tipo, eu vou chamar isso aqui de um chute educado, ok? Ele postulou de que a fração de itens defeituosos de um processo aí de produção é de 10%, ok? Então, 10% de todo item produzido ali, ele vem defeituoso. Ou talvez pode ser um processo de transporte, talvez, né? Uma amostra, ele mostrou, uma amostra, né, demonstrou uma proporção de 12%. Então a gente está querendo ver se esse engenheiro estava certo ou não. A gente pode dizer, ó, há evidências estatisticamente suficientes, ok? Ou só suficientes mesmo. Suficientes. Ou evidências fortes, ok? Provas fortes. Suficientes. Opa. Suficientes. De que a proporção é igual a 10%. Ok? Ou 0,10. Vocês podem escrever isso aqui ao extenso, ok, gente? Não precisa escrever P igual a 0,10. Vocês podem escrever a proporção é igual a 0,10. Ok? Então esse aqui foi um videozinho rápido de proporção. Eu vou gravar agora um de diferenças de proporção. Eu vou para média amostral com desvio padrão amostral. E daí média amostral com desvios padrões amostrais. Que isso aí é basicamente um dos exercícios mais difíceis que tem, ok? Se der tempo, talvez eu faça de variância, que é daqui quadrado, só que eu raramente vejo exercício com isso, tá? Então talvez eu não faça. De novo, se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode comentar, mas por enquanto é isso.